Olá, estamos ao vivo. Oi. Oi, Vika. Vou esperar vocês entrando. Para quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Natália, sou médica dermatologista e esse é o nosso Momento Pele e Ciência. Aqui eu ajudo colegas dermatologistas e residentes em dermatologia a melhorar a qualidade do seu atendimento, a se atualizarem e promoverem saúde da pele de seus pacientes, se destacando assim profissionalmente. A minha discussão hoje aqui vai ser sobre o skincare do atleta, né, o paciente atleta, o que não pode faltar. E eu trouxe essa conversa pra gente para buscar convidar vocês a pensarem numa área de atuação mais integrativa, mais ampla, buscar se diferenciar, né, sair daquele mesmo, daquela rotina de atendimentos de 4 pacientes por hora, não fazer um atendimento personalizado. Então a gente tem muito a oferecer no atendimento personalizado, integrativo. Eu acredito nesse tipo de medicina e quero convidar vocês a conhecerem um pouco mais, né, dessa visão que eu acredito que seja o mais completo e o melhor para o seu paciente, que você também pode começar a promover amanhã mesmo no seu consultório. Vou esperar mais um pouquinho, enquanto vai todo mundo entrando. Olá, olá, olá. Eu quis conversar sobre esse tema porque eu tenho muitos pacientes atletas profissionais, atletas amadores, e também tenho muitos pacientes que, apesar de não serem atletas como profissão, têm uma rotina intensa de atividade física próxima à de um atleta. Então, a gente identifica que nesse público existem algumas particularidades, algumas singularidades que eu vejo no meu consultório, que os artigos trazem pra gente e que vale a pena a gente mencionar. É um assunto super amplo, então eu tive aqui o desafio de resumir em pontos que eu acho base, que eu acredito que sejam pilares importantíssimos, que não podem faltar para o seu paciente atleta. Então, por que entender desse público? O que tem de diferente no público que é atleta, né, nos nossos pacientes atletas, do público em geral? Então, os artigos trazem, né, dados muito interessantes, mostrando que os atletas têm mais suscetibilidade a algumas doenças dermatológicas, tá? Como, por exemplo, acne, como, por exemplo, infecções, né, infecções fúngicas, as micoses, a acne, comparado ao público em geral, dermatites, ressecamento da pele, e também, né, algumas particularidades com relação ao processo de envelhecimento da pele, que vale a pena a gente frisar aqui. E não só isso, também pelo estresse físico e ambiental que os atletas se submetem, a gente também tem muitas vezes a exacerbação de alguma doença de base. Então a gente tem às vezes atletas que têm psoríase, dermatite atópica e que vem muitas vezes essas doenças serem exacerbadas pelo fato de se exporem a um maior nível de estresse físico, né, e ambiental. No ambiental eu menciono no caso assim o estresse, a exposição à água, por exemplo, a exposição à ultravioleta, ao sol, né, então esportes ao ar livre. Então eles trazem essa singularidade e que a gente sempre tem que relevar na hora de atender o seu paciente e montar uma prescrição personalizada. Além da questão das infecções e das inflamações, né, então, como por exemplo, inflamações, né, a acne, nós temos as infecções fúngicas, né, as foliculites também, o que também está relacionado no maior público do paciente atleta, principalmente os que se expõem, né, muito ao sol, é a questão do maior nível de manchas, né? Então a gente tem o melasma como um exemplo, lesões pré-malignas, como as ceratoses actínicas, e tumores ligados à exposição crônica ao sol, como o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. Então a gente deve expor o seu paciente quanto antes possível. Por quê?
Porque a gente sabe que essa questão das lesões pré-malignas, dos tumores, eles vão acontecer mais a longo prazo. Às vezes o paciente até já não faz mais aquela prática tão intensa e lá no futuro vai desenvolver um câncer de pele por falta de cuidados durante aquele tempo em que mais se expôs. Isso a gente sabe bem, mas a gente realmente tem esse papel de frisar para o nosso paciente atleta, que também já sabe, mas precisa desse suporte profissional, e a orientação objetiva profissional para que tenha esse cuidado, essa prevenção. Então, a rotina, que a gente chama agora, ganhou esse nome bem pautado, skincare, a rotina do skincare do paciente com atleta, ele tem que incluir alguns pilares base, que a gente prescreve para qualquer paciente, mas com algumas peculiaridades. Vou começar mencionando com relação aos cleansers, os limpantes, a higiene da pele. Então, a higiene da pele, ela deve ser uma higiene adequada, porque a gente sabe que tem mais chance de infecções de pele. Só que essa higiene também não deve ser uma higiene que quebre a barreira da pele. Então tem que ser uma limpeza, que a gente chama uma limpeza não agressiva, não detergente para a pele. E aí um destaque para os limpantes chamados de Syndet, que são esses sabonetes que não contêm detergentes. Então eles são limpantes, limpam as sujeiras da pele sem fazer a quebra da barreira da pele. Para pacientes que às vezes têm uma pele mais oleosa, usam produtos no corpo, que precisam de uma higiene mais eficaz, a gente pode optar por sabonetes, por exemplo, focados em pele oleosa, mas que tenham um perfil para a pele sensível, que daí a gente consegue uma limpeza um pouco mais eficaz, sem a quebra da barreira. E sempre lembrando que essa higiene, ela deve ser seguida, então, por exemplo, após o banho, de hidratação, que a gente tem que remover essas sujeiras, mas também resgatar a barreira da pele. A hidratação, ela não tem só a ver com a questão da estética da pele, tem a ver com a proteção, Lembrando que os hidratantes, eles ajudam a restaurar o manto lipídico, que é um isolante da pele. Então a gente sabe que esse público está mais relacionado a dermatites, e aí às vezes é por questão da quebra da barreira da pele. Então frisar o uso do hidratante é importante. A gente tem a questão das infecções. Então muitas vezes a porta de entrada para infecções de pele é essa quebra de barreira. Então a gente deve mencionar a questão da hidratação. A gente tem muitos esportes que são ligados à exposição à água. Então aqui em Florianópolis, aqui em Santa Catarina, a gente vê muito, quem é do surf, do kitesurf, pessoas que nadam. Então a gente tem aí já um desgaste do manto lipídico para essa exposição à água. Então a gente fazer uma limpeza adequada com restaurar a barreira é importantíssimo. E não tem como a gente falar de skincare, seja qual for, sem mencionar filtro solar. E aqui eu vou me estender um pouquinho porque tem realmente detalhes bem importantes e toda semana me perguntam, e aqui eu vou frisar mais uma vez, que é com relação aos protetores solares para o público atleta. Então assim, protetor solar é indiscutível para o atleta que tem exposição ao sol, então seja tenista, seja, que eu vou mencionar os esportes que eu atendo bastante aqui em Florianópolis, o tênis, skate, a questão do surf, kite, remo, então todos os esportes aquáticos, os esportes ao ar livre, os atletas de endurance, os maratonistas, triatletas, então corredores. A gente tem muito a questão da exposição ao ar livre, consequentemente a exposição à radiação ultravioleta. Então, protetor solar é indispensável. Indispensável? A gente tem que bater martelo com isso. Tem que ser indispensável. Mas aqui tem uma particularidade. O protetor solar não pode ser qualquer um. Então, não pode ser aquele filtro solar fininho, fluido, cosmeticamente agradável, que é desenvolvido pela indústria farmacêutica para uso diário. Mas para o uso diário, de dentro do escritório, de dentro de casa, do dia a dia, a pessoa que não vai transpirar. Então esses protetores são mais fininhos, são mais fluidos, são muito agradáveis de usar, mas não são os melhores filtros solares para esporte,
Por quê? Porque muitas vezes ele derrete, né? O paciente queixa que escorre nos olhos e arde. Então, ele tem que ter não só, né, a questão ele tem que se adequar a essa questão do suor, da transpiração, de ter resistência à água, e não é esse perfil de filtro solar. Então, que padrão de filtro solar é? A gente tem que se atentar a uma coisa, uma cosmética. Então, a cosmética, o produto, ele tem que ser preferencialmente em bastão, em pomadas, né, que às vezes vem nos potinhos em pomadas, ou cremes mais densos. Tá? Por quê? Porque ele vai fixar melhor na pele, não vai sair com facilidade, com suor, com a água. Existem muitos protetores solares que tem ali na tarjetinha resistente à água. Mas os testes de resistência, algumas vezes são feitos só com mergulhar a pele e tirar. Então a gente sabe que na questão do esporte não é essa a realidade. O esporte tem impacto com a água, tem o passar a mão. Então é diferente de você só simplesmente mergulhar e tirar e ver que o protetor está aplicado ali. Tem que levar em consideração o atrito, então realmente tem que ser uma cosmética que grude mais. O que é ruim, né? Por um lado, porque as pessoas não gostam daquela cosmética pesada, mas é melhor em termos de proteção. Então a gente tem um pouco assim, perde um pouco na questão da cosmética, da agradabilidade de aplicar o produto, porém é o que mais vai proteger. A gente tinha até pouco tempo só essas opções de protetores solares que tinham acabamento cor da pele, porque no geral esses protetores solares são os protetores chamados também físicos ou minerais, o que tenham na composição deles partículas minerais que refletem a radiação ultravioleta. Então a gente lembrar, os filtros solares, né, físicos ou minerais, eles têm a capacidade de se depositar ali na superfície da pele e funcionar como um espelhinho refletor. Então a radiação bate e ele reflete. Aí a gente destaca duas moléculas que são muito usadas, que é o dióxido de titânio e o óxido de zinco, que são componentes desses filtros solares geralmente. Existem algumas outras substâncias que são acrescidas, mas os filtros físicos são geralmente esses. E aí, né, o óxido de zinco principalmente, ele dá um acabamento branco, né, para o protetor solar. O óxido de zinco a gente vê aí em produtos, né, por exemplo, hipoglose, tem óxido de zinco, por isso que ele é aquele brancão, né. E aí o óxido de zinco ele dá esse aspecto branco, e para contornar esse aspecto branco, a indústria foi acrescentando pigmento, cor da pele, para ficar assim mais bacana e a pessoa conseguir usar. Mas muitas pessoas não gostam, principalmente o público masculino não gosta de ter algo com cor aplicado, porque parece que é base, um efeito maquiagem, não gosta. Aí, né, hoje em dia a gente já tem mais opções de protetores solares, que daí no caso é sem o zinco, é mais a base de dióxido de titânio, que são minerais, mas são transparentes. E aí são em bastão, geralmente em bastãozinho transparente. Então, ó, a coisa vem evoluindo. Então a gente já tá sendo aquela cosmética pesada, só cor da pele, para os transparentes. Então a preferência é pôr filtros minerais, porque tem essa durabilidade maior. Enquanto ele tá aplicado ali na superfície da pele, ele tá refletindo a radiação, então tá cumprindo o seu papel de proteger. E tem que ter essa cosmética que grude. Então, né, para a pessoa lá correr, pedalar, enfim, fazer a sua atividade física e não ter a sensação, não derreter, e aí não ter ardência nos olhos ou incômodo. E também para a questão de durabilidade. Existem alguns protetores solares que são desses cosméticos mais fininhos, mais fluidos, que até trazem a tarjeta, não arde nos olhos. E realmente, assim, a pessoa faz atividade física, ele derrete e não arde no olho. Mas, pô, derreteu, então, assim, não cumpriu a função, não arde no olho, mas também não cumpre a função de proteger. Então, a gente realmente tem que optar por esses protetores solares que tem a questão, né, do grudado, uma cosmética um pouco mais densa, que às vezes é um pouquinho mais difícil de remover, mas que vai dar essa durabilidade, essa fixação que a gente precisa na hora do esporte. Você gosta de usar um químico e um físico em cima ou usar os dois juntos? Ótima pergunta. Sim, é uma estratégia que muitas pessoas, muitos atletas na prática já fazem isso. Eu passo um químico embaixo e um físico em cima para ocluir. É uma opção, né, fazer dupla camada, tem uma proteção boa, aumenta até o nível de proteção, uma estratégia muito interessante,
Hoje em dia, a maioria dos filtros solares, apesar de a gente falar assim físico, químico, a imensa maioria dos filtros solares são mistos, né? A gente tem aí até alguns produtos que tem na sua tarjeta filtro mineral, a gente vai virar rótulo, porque eu sou uma dessas, eu viro rótulo de tudo e leio tudo, e tem lá no meinho algum ativo que é filtro solar químico também. Então a grande maioria às vezes são filtros solares que predominam, né, mineral, e aí tem algum componente ali de filtro químico para aumentar o nível de proteção. Até falei numa live sobre filtros solares que a grande maioria dos filtros solares são combinados, porque nenhum ativo filtrante tem a capacidade de filtrar, fazer uma filtragem alta. Então a estratégia para aumentar o PPD, né, o nível de proteção, é realmente acrescentar vários tipos ao mesmo produto e aí fazer esses protetores de alto nível de proteção, né, fator 30, 50. Mas essa é uma estratégia muito boa, assim, de colocar então mais líquido, fluido embaixo e aí uma cosmética mais selante por cima, esses que são bastão, pomada, creme. Eu tenho alguns protetores que eu costumo recomendar para os meus pacientes, porque por experiência própria eu surfo e daí então já experimentei muita coisa. E aí na prática acabei também, né, tendo os meus favoritos. E até disponibilizo depois para quem quiser esses nomes. Como eu tô fazendo uma live aqui que não tem não tem conflito de interesse, não tô falando nome de laboratório algum, não tem vínculo nenhum com a indústria farmacêutica, eu não vou mencionar nomes aqui, mas depois, né, a nível individual para os colegas que quiserem dicas, não conhecem esses produtos, me manda um direct que eu menciono esses protetores, né, em nome comercial para vocês. Meus pacientes também já sabem quais são os meus de predileção. Também posso contar para vocês, mas me mandem um direct me perguntando. Bom, então, quero trazer um outro dado interessante também, que é da Academia Americana de Dermatologia, que fez conduziu um estudo, né, de revisão, que foi com corredores de alta distância, né, que mostrava que o protetor solar para esses pacientes ele tem que ser aplicado no mínimo 30 minutos antes do esporte, porque menos de 30 minutos o suor faz, né, o protetor solar ainda está, na grande maioria, no extrato córneo, então a gente acaba perdendo esse filtro solar no suor, então 30 minutos é um tempo razoável de aplicar o protetor solar antes da atividade física. Então a gente tem essa recomendação. E não custa lembrar também, né, que a gente fica batendo no filtro solar, mas existem as barreiras físicas, né, que são altamente recomendadas, né, então, que é a barreira do chapéu, da sombra, do boné, da viseira, que é as roupas UV-Line, algo que é revolucionário, na minha opinião, que é eu sou de uma época que criança não tinha isso, né, então a gente tem essa opção aí das roupas UV-Line para quem não quer ficar aplicando o produto na pele, né? Então é uma associação muito interessante. A gente deve frisar que quando o paciente puder treinar, né, ou até competir com roupas com filtragem, isso é melhor, tá? Para a sua saúde da pele. Bom, tem uma outra particularidade, pulando da questão dos filtros solares, né, que ficou amarradinho aí, preferência mineral, cosmética que gruda, né, que não sai com facilidade, que não derreta. Então aí a gente entra dentro da linha dos bastões, pomadas, cremes consistentes. A gente vai passar por uma questão que se chama os antioxidantes, que ele entra num dos pilares do tratamento da pele diária, do skincare, e para os pacientes atletas é um plus a mais, é algo que a gente já vem com uma necessidade. Por quê? A gente sabe que o atleta, né, por ter essa atividade metabólica sempre acionada, acelerada, esse processo, né, de metabolismo celular acaba produzindo mais radicais livres, e radicais livres fazem dano a proteínas estruturais da célula e aí o envelhecimento celular. Então, se a gente está pensando em neutralizar esse efeito, né, de radicais livres, a gente tem que pensar em antioxidantes. É muito, né, geralmente o atleta, ele vem já com suplementação antioxidante, acompanhado por nutricionista, por nutrólogo, né, meus pacientes, eles já têm esse acompanhamento também, mas a gente sabe que com relação à pele,
a biodisponibilidade de antioxidantes, ele é maior quando ele é aplicado de forma tópica. Então, por mais que a pessoa tome o antioxidante, na pele a gente consegue alcançar níveis maiores de quando a gente associa a aplicação, né, de antioxidantes. Então, aí eu posso destacar os mais comuns, né, que nós temos no dia a dia aí de opções: a vitamina C, vitamina E, resveratrol, os extratos botânicos, a niacinamida, muito falada. E aqui, né, como o paciente atleta às vezes tem associação com acne, seja, né, por maior atividade hormonal, seja pelas suplementações que fazem, às vezes com whey protein, que está associado com um maior nível de acne, então a gente pode optar dentro dos antioxidantes pela niacinamida, que também já tem essa ação anti-acne associada. Então é uma ótima estratégia antioxidante para o paciente atleta. Pegando essa linha de antioxidantes também, os estudos mencionam muito o antioxidante oral, aí, né, como um nutracêutico, o Polypodium leucotomus. Ele é o campeão, né, ele é muito mencionado, né, é o que tem, né, é um tipo de antioxidante, ele é da classe dos fitoterápicos, que ele tem, né, uma alta biodisponibilidade para a pele, então a gente tem essa afinidade do polipódio, essa ação dele concentrada em pele. Então, quando a gente vai falar em paciente que tem estresse ambiental, a gente tem que pensar na prescrição do Polypodium leucotomus. Lembrando que a sua melhor ação, né, a recomendação é que a tomada seja feita 2 a 3 horas antes da exposição solar. Então, a gente sabe que o polipódio está relacionado, né, à proteção, né, antioxidante pela ultravioleta. Então, pacientes que atletas que praticam esporte ao ar livre, Polypodium 2 a 3 horas antes da exposição. Esse, sem dúvida, assim, com certeza, mais de 5 artigos mencionando o Polypodium como um suplemento interessante para atletas. Eu, né, não poderia deixar também de trazer um ponto interessante que não tem a ver com skincare, mas tem muito a ver com a nossa prática da dermatologia, que é uma singularidade do paciente atleta sobre o ponto de vista estético-funcional, que é a estética da face. A gente sabe que muitos atletas, principalmente do perfil de endurance, né, como maratonistas, triatletas, então que tem, né, alta atividade catabólica, né, durante a sua prática ali, então são atividades, né, de muito tempo, e isso tem um desgaste proteico. A gente tem que lembrar que o colágeno é uma proteína, e os estudos mostram-se que há uma maior quebra do colágeno nesse perfil de atleta. Então, né, a gente observa isso, que com o tempo esse atleta, ele realmente acaba desenvolvendo às vezes uma flacidez que fica evidente no rosto, a gente vê a queda do rosto. Esses pacientes jovens começam a ter essa característica que tem tratamento. Eu sempre friso assim, a questão do esporte, o benefício para a saúde é indiscutível. O que, né, essas coisas secundárias a gente contorna com a medicina. Então, nunca deixar de praticar um esporte por essas particularidades, essas singularidades que a gente tem como contornar. Então, a questão do colágeno, da flacidez facial, ela pode começar a ficar evidente com a queda do rosto, acentua as linhas da face, e também pelo baixo índice de gordura desses pacientes, há também um consumo da gordura da face, né? Então a gente vê o consumo dos coxins de gordura da face, principalmente na região malar, na região ao redor dos olhos, né, com afundamento do olhar. Então dá às vezes um aspecto cansado, e que incomoda o paciente, ele traz isso pra gente, né? Tem um aspecto cansado, afundado. E aí, uma combinação interessante de tratamento de consultório é propor o bioestimulador de colágeno, né, para tratar ali localmente, né, aquela perda de colágeno da face. E no caso de reposicionar o rosto, né, repor aqueles coxins de gordura que foram reabsorvidos, que dão um aspecto encovado ao rosto, né, pensar numa reposição com ácido hialurônico, né, com os fillers, com os preenchimentos. No caso, né, existe a opção também da lipoenxertia, né, que é com gordura, só que como esses pacientes já têm um baixo índice de gordura, né, às vezes não tem realmente de onde estressa a gordura, e aí realmente os fillers de ácido hialurônico são os de predileção para o reposicionamento do rosto, para o tratamento do rosto desses pacientes.
E não só pacientes, né? Eu falo, voltando à questão do atleta, não só os atletas, mas pacientes que têm baixo índice de gordura, que são competidores, pacientes aí do fisiculturismo, tá? Que tem realmente um índice de gordura muito baixo, né? E são atletas que têm também a questão da beleza, da estética nas competições. Então, realmente propor um tratamento com esse preenchimento, com essa reposição das estruturas da face é bem interessante, muito procurado. Esse é um assunto que dá aulas e aulas, então eu quis trazer esses pontos que eu achava que são fundamentais a gente sempre debater: higiene, hidratação, proteção solar, antioxidante tópico, antioxidante oral. E aí o tratamento de consultório, de bioestimulador de colágeno e preenchidores, no caso da estética facial. Espero ter esclarecido um pouco do assunto para vocês. Se tiverem dúvidas, essa live vai ficar salva e você pode deixar as dúvidas nos comentários. O nosso próxima live, vou trazer um assunto que entra no hall dos assuntos polêmicos, mas eu gosto de debater, né? Trazer a ciência à luz desses debates, que é sobre... eu deixei o tema assim: estamos intoxicando os nossos pacientes? O que é mito e o que é verdade no skincare? Então, eu já tenho já tô tendo alguns haters, né? Tenho vídeos meus do YouTube que estão subindo pro YouTube, e o paciente vem as pessoas estão vindo me questionar: ah, mas esses produtos aí não são cheios de metais, não estão intoxicando o corpo, eu não confio no filtro solar, eu não confio nisso, não confio naquilo. E eu quero trazer, então, esse debate pra gente. Eu vou trazer aí o que nós temos de evidência científica, né, de ciência comprovada sobre o que é mito, o que é verdade, nesse rol aí de toxinas, de tóxicos, de metais pesados. O que é mito, o que é verdade. Espero vocês. Até lá.